Prazer enorme estar aqui. Eu sou de São Paulo, como o Eugênio mencionou, mas eu tenho uma família grande aqui em Minas Gerais. Os meus avós são daqui, meu pai nasceu aqui, então eu me sinto muito em casa em Belo Horizonte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quando o Eugênio me convidou, a primeira vez que a gente conversou, né, sobre essa apresentação, ele me pediu para começar falando um pouquinho quem eu sou, né, por que eu tenho esse projeto, como tudo isso surgiu. Então eu montei aqui, antes de entrar nas fotos mesmo, uma super breve apresentação, né, do meu histórico, até porque, conforme eu fui montando isso, eu também fui percebendo o quanto, de alguma forma, toda essa minha história está refletida na escolha desse projeto, né? Isso eu acabei achando uma coisa, para mim mesma, um pouco surpreendente, mas bem interessante. Então, como ele leu ali naquela biografia, né? Eu sou neta de alemães, eu estudei na escola alemã em São Paulo e durante minha infância e adolescência, eu estive muito ligada às tradições, às coisas da cultura alemã, né? Assim, a cultura alemã sempre foi muito presente na minha vida, talvez muito mais presente do que a cultura brasileira. E eu acho interessante trazer isso porque houve um momento de uma reflexão assim, de por que eu sei tanta coisa sobre a Europa e sei tão pouco sobre o país onde eu moro, né? Sobre as minhas origens majoritárias, vamos dizer, né? Porque eu tenho um avô que é alemão, os outros três são brasileiros. Então, de certa maneira, eu sou muito mais brasileira do que europeia, né? Mas eu passei a minha infância muito mergulhada dentro da lógica dessa comunidade alemã. Depois eu estudei administração de empresas e acabei indo trabalhar na área de marketing, né, em empresas multinacionais. Depois eu abri uma fábrica de chocolate, num determinado momento que eu tive uma coisa assim, humilde honra, de que é uma coisa muito legal de fazer na vida, abrir uma fábrica de chocolate. Foi um processo muito divertido, mas ao mesmo tempo muito frustrante, porque obviamente não era uma coisa tão fácil como parecia, né, naquele filme que eu assisti tantas vezes quando era criança. Eu acabei parando, né, fechando essa fábrica e fui trabalhar no terceiro setor. Foi uma outra experiência bem curiosa, assim, né? Eu comecei a trabalhar como captadora de recursos, primeiro na PAI, depois na ação comunitária no Brasil. Olhando, né, para esse quadro que eu montei aqui, né, dos 10 primeiros anos da minha carreira, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, como eu era indecisa, né? Assim, eu saí fazendo cada hora uma coisa completamente diferente. Mas pensando por outro lado, eu acho que, mais do que indecisa, eu sempre fui uma pessoa que gosta de novidade. Assim, tudo que é diferente, eu quero. Se alguém me falar, vamos fazer um negócio, né? Em geral, meu sobrinho está aqui para me provar, né? Todos os programas de índio que eu vejo por aí. Ai, eu vou te falar programa de índio. Todos os programas mais esquisitos, mais exóticos, mais diferentes, se alguém falar vamos, vamos, né? Assim, eu gosto totalmente de novidade, eu sou muito movida por coisas que eu não conheço. E isso eu acho que vai estar bem refletido nesse projeto do qual eu vou falar logo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor, uma outra característica interessante foi que, assim, por mais que eu era administradora de empresas, e uma ONG sem dúvida é uma empresa, na hora que a gente começa a trabalhar numa coisa tão específica, e eu trabalhava particularmente com captação de recursos, eu tive que voltar a estudar. Eu precisei me informar sobre como isso funciona, como é que é esse relacionamento com o doador, como é que a gente faz contrapartidas de uma coisa que a pessoa não está, de fato, comprando um produto, uma coisa que ela está levando, né? É uma relação de marketing, obviamente, mas muito diferente de um marketing comercial, né? Isso foi um momento, então, que eu voltei a estudar. Voltei para a mesma faculdade onde eu tinha feito o curso de administração. Eles tinham um curso de captação de recursos que era, na época, considerado bem de ponta, assim, bem moderno. Eu acabei virando professora desse curso logo em seguida, assim, né, me convidaram para fazer um treinamento. Eu comecei, então, a dar aula, a princípios, de captação de recursos. Depois eu comecei a dar aula de marketing, né, de frente eu virei professora de sustentabilidade. Mas durante 14 anos da minha vida eu fui professora.
E isso é uma outra coisa que vai aparecer muito refletida nos meus trabalhos. Eu tenho uma tendência de querer fazer coisas que sejam didáticas, de querer mostrar para as pessoas como funciona, como, né, como que é, o que está por trás. E eu acho que, de certa forma, eu sou mais professora do que fotógrafa, né? Assim, tudo que eu vou montando, eu estou sempre muito preocupada, assim, será que as pessoas vão entender? Será que elas vão gostar? Será que elas vão ver por meio dessas imagens, ou de músicas, ou de quer que seja que eu esteja dividindo com elas, o que está de fato acontecendo nesse lugar, né? Eu muitas vezes tenho essa sensação de que para falar desse tema, né, das festas populares, as fotografias são muito pouco, né? Assim, o conjunto do que a gente está vendo quando a gente está numa festa, claro que tem um lado imagético muito forte, mas também tem a música, tem a comida, tem o que as pessoas estão fazendo, né? Tem essa relação entre todo mundo que está ali. E eu tendo a sempre querer explicar e mostrar, né? Enfim, eu acho que esse lado de professora ainda fala muito forte na minha vida. Como o meu trabalho de professora não era em tempo integral, eu comecei a fazer consultorias, né? Eu abri essa empresa que se chama Poena, na qual eu trabalhei por vários anos. A Poena trabalhava muito com projetos de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com projetos de voluntariado, de investimento social privado. Então, era uma empresa de consultoria na área de sustentabilidade, mas que começou ainda muito ligada com essa questão social, né, a questão voltada para o terceiro setor, que era onde eu trabalhava antes. E com o tempo, isso foi migrando para uma coisa mais estratégica, que de certa forma tinha a ver com a minha formação de administradora de empresa, mas que, para falar a verdade, eu detestava. E chegou num determinado momento que eu estava assim, quase surtando, eu estava detestando fazer aquilo, eu voltava para casa todo dia super cansada, estressada, enfim, muito infeliz. E aí foi quando eu resolvi, então, me aposentar. Todo mundo morria de rir quando eu falava isso, porque eu tinha 42 anos, mas assim, exatamente ainda a hora de me aposentar. Mas a minha sensação é exatamente essa mesmo, chega de trabalhar, eu só quero fazer agora coisas que eu vou fazer para me divertir, porque eu tô afim, porque eu acho legal. E aí eu me inscrevi, então, no curso de fotografia da Escola Pan-Americana de Arte, basicamente pensando nisso como um hobby, como uma coisa que eu ia fazer, enfim, para me divertir mesmo, né? E o primeiro projeto que surgiu, então, nessa época, né, na época desse curso, foi essa ideia de viajar pelo Brasil para conhecer toda a diversidade cultural e ambiental que a gente tem, né, considerando o tamanho desse país e as influências que a gente tem de tantos lugares diferentes, né. Me pareceu na época um projeto bem divertido, já que o objetivo era me divertir, né? Eu ia ficar viajando e fotografando, duas coisas que eu estava super afim de fazer, né? E o meu motor principal, vamos dizer, né, nessa decisão era esse de como é que eu vou conhecer essas raízes brasileiras que eu tenho, que sempre foram tão ignoradas, né? Como é que eu vou fazer para conhecer melhor a cultura desse país? Bom, 10 anos depois, essas são as festas que eu já registrei durante esse período. Algumas festas eu fui uma única vez na vida e achei que isso era suficiente. Em outras eu comecei a achar que era importante voltar, que eu não tinha conseguido produzir, fotograficamente falando, coisas tão interessantes, né? Então, na época que eu comecei a voltar com mais frequência, a que eu fui mais vezes na vida, eu fui 8 vezes nesses 10 anos. Né? De 8 anos eu não fui porque tinha a pandemia e a festa não aconteceu. Né? E aí, enfim, então, nesse período de 10 anos, né, agora 11, eu fotografei, então, 44 festas diferentes em 16 estados, 38 cidades do Brasil. Para fazer tudo isso, né, considerando que eu vou e volto, né, nunca fico muito tempo fora de São Paulo, eu viajei 84 mil quilômetros. Para ter uma ideia, assim, né, a Terra, o perímetro da Terra na linha do Equador é de 40 mil quilômetros. Então, é quase o equivalente a dar 2 voltas no planeta Terra sem sair do Brasil, né? De fato, um país muito grande e eu moro muito no sul, né, então toda vez que eu vou para o norte, no nordeste, os deslocamentos estão bem grande, né?
Nesses 10 anos, eu formei uma cerca de 50 mil imagens. Obviamente que muitas imagens que são ruinzinhas, né? Mas, enfim, que de alguma forma ajudam a registrar toda essa cultura, toda essa diversidade. Eu escolhi para falar para vocês hoje 4 festas que eu acho que representam um pouco dessa diversidade, né? Então, eu escolhi uma festa que é uma festa folclórica, essa do Lago dos Botos, que está aqui, essa daqui. Uma festa indígena, uma festa de origem católica e uma de religiões de matriz africana, né? Nesse caso, é uma festa de candomblé, mas existem festas similares de Umbanda, de Quimbanda, né? Que tratam mais ou menos do mesmo tema. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Dá para apagar a luz? Porque eu acho que vai ficar melhor para você apagar. Bom, então, a primeira festa que eu vou falar para vocês é essa daqui. Ela chama Lago dos Botos. É uma festa que acontece em Alter do Chão, no estado do Pará. Ela é a parte folclórica, vamos chamar assim, de uma celebração religiosa que se chama Sairé. O Sairé é uma festa em homenagem ao Divino Espírito Santo, né? Então é uma festa católica assim, bem tradicional, mas ele tem esse lado, vamos dizer, mais pagão, né? Que é essa disputa entre os dois botos, o boto Tucuxi, que é esse que está aí na foto, que é esse boto cinza, e o boto cor-de-rosa, que, como o próprio nome diz, é cor-de-rosa. Né? Esses são 2 botos que existem de fato nessa região amazônica, né? A cidade fica na beira do rio Tapajós. Então, é um tipo de fauna muito presente na vida das pessoas. Né? O que acontece neste evento é uma encenação da lenda do boto, né? Aquela lenda que acho que vocês já devem ter ouvido, né, que o boto se transforma em homem, seduz as mulheres que estão ali na beira do rio, e então muitas mulheres que têm filhos sem serem casadas, né, depois elas dizem que o pai é o boto, né, de brincadeira. Então, a encenação é dessa situação, né, de uma moça que está ali na beira do rio, fazendo alguma coisa, ou lavando roupa, ou só se divertindo. Chega o boto, se transforma em homem, seduz essa moça, e aí o pai da moça fica super bravo, obviamente, e ele mata o boto. E aí, a hora que ele mata o boto, os espíritos da floresta vão se revoltar, porque o boto é um animal protegido, que é super protegido pelos pescadores, porque ele ajuda de muitas formas na preservação dos peixes, dessa cultura ribeirinha. Né? Então, aqui é uma foto do pajé, que está ali em cima, não sei se dá para ver, isso aqui é uma coisa absolutamente gigantesca, assim, tem um guindaste aqui embaixo, né? Uma águia, e em cima ali tem uma pessoa com uma roupa de pajé, uma pessoa mesmo está tipo aqui, assim, a cabecinha dela, a parte de cima ali é só uma fantasia enorme. Então, esse é o pajé que foi chamado para ressuscitar o boto. Então, esse é o pajé que foi chamado para ressuscitar o boto, né, que foi assassinado lá pelo pai da cabocla, que foi engravidado. Opa, foi bom. Então, é uma festa que tem uma música base, vamos dizer, o carimbó, né, que é uma música típica dessa região também da Amazônia. Eles tocam esse tipo de tambor, e aí as pessoas também dançam carimbó no meio dessa apresentação. Aqui é uma foto daquele ser que estava lá em cima da águia, né? E aqui o pajé. Então, nessa encenação dessa cerimônia, vamos dizer, né, de ressuscitar o boto.
São dois botos concorrentes, assim como tem na Amazônia, né, em Parintins, aquela cerimônia, aquela festa do boi, né? Também são dois bois, garantido e caprichoso. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma, são dois bois que competem entre si, eles vão se apresentando em turnos, né? Cada um se apresenta por algumas horas, e no final das contas eles decidem qual foi o boi que teve o boto que teve a apresentação mais bonita, e ele é o premiado daquele ano. Né? Então vocês podem ver sempre uma indumentária muito exuberante, muito colorida, muito cheia de coisas, né? Porque, de certa forma, é isso que é a Amazônia, né? É isso que as pessoas que moram ali veem. Então, elas têm sempre essa tendência de fazer coisas que são muito exuberantes. Aqui é a cabocla, que foi engravidada pelo boto, como vocês podem ver também é uma roupa bem colorida. O espetáculo inteiro é cheio de fogos de artifício, né, no meio da apresentação, uma coisa bem pirotécnica, assim, né? É incrível, maravilhoso. Bom, e esse então acontece todos os anos no mês de setembro, como uma parte folclórica, vamos dizer, dentro dessa festa, né, do Saré, que é a festa do Divino Espírito Santo. E aí vem gente de vários lugares diferentes da Amazônia para assistir a essa competição. A outra festa que eu selecionei aqui para contar um pouquinho mais para vocês é essa festa da batata dos índios Craôs. Os Craôs são uma comunidade indígena do estado do Tocantins. A cidade, tecnicamente, onde eles moram, chama Itacajá, mas é uma cidade, eles ficam a mais ou menos umas 2 horas de distância dessa cidade, então, de fato, é uma comunidade bem isolada. Itacajá fica a mais ou menos 7 horas de distância de Palmas, então, enfim, Palmas já é um lugar bem longe, né? Então, é uma comunidade, de fato, bem isolada, assim, são indígenas que mantêm muito as tradições indígenas, né? Eles não estão tão contaminados ainda pela cultura branca, vamos dizer. Nessa foto aqui, eles estão fazendo uma comida que é a comida típica dessa festa, chama paparuto. É uma massa de mandioca com uns pedacinhos de carne, essas coisinhas vermelhas que tem no meio ali são pedacinhos de carne, que eles cozinham dentro da folha de bananeira. Eu vou mostrar mais fotos em seguida dessa comida, um negócio bem interessante. Essa festa tem uma característica que eu achei muito interessante quando eu conheci. Ela é uma festa que marca a alternância de poder entre dois grupos dentro da tribo. Então, o que acontece né, em termos políticos dentro dessa comunidade? Quando nasce uma criança indígena, ela vai ser designada para um ou outro grupo, eles chamam de partidos, mas não tem nada a ver com partido político, né? Então, cada criança que nasce, o pajé define se ela é de um ou de outro grupo. São esses dois grupos aqui. Um grupo, então, é o que eles chamam de Catanier, e é um grupo de pessoas que são associadas ao poente, à vegetação verde, aos animais noturnos, ao frio e ao úmido. E, no outro lado, né, o outro grupo, um grupo que se chama o Acmeye, que é, então, quase que o oposto disso, né? Pessoas que estão ligadas ao nascente, à vegetação seca, aos animais diurnos, o calor e o seco. Como é que acontece essa questão política, vamos dizer, né, que é o que motiva essa festa? Na época do verão, né, quando está calor, seco e tal, o que se interpreta é o mundo está num momento Wakmeye. Para que a gente tenha um equilíbrio, enfim, né, dessas forças, quem precisa dominar a tribo neste momento é alguém que seja do outro partido, do Catanier. E vice-versa, né? Quando chega o inverno, que está frio, que está úmido, porque frio em Tocantins é um pouco exagero, né? Fica mais frio, mais úmido. Aí quem vai dominar, então, a tribo é algum líder que seja do outro grupo. Né? E o que eles entendem é que esse equilíbrio entre o que está acontecendo no mundo e quem está tomando as decisões para a comunidade naquele momento é o que gera um equilíbrio. Né? Então, esse momento da troca para eles é um momento
muito importante, acontece 2 vezes por ano, né, na mudança do verão para o inverno e na mudança contrária, né, do inverno para o verão, e isso é feito, então, com uma grande festa. A cerimônia que dá nome à festa, né, que é essa festa da batata, é basicamente, né, essa foto resume bem isso, ela é uma espécie de uma queimada, assim. Como chama que queimada? Que eu não sei, tem outro nome. Então é uma espécie de um jogo de queimada, né? Tem pessoas de todos esses que estão aí de frente são de um partido, e esse rapaz que está aqui desviando das batatas é do outro partido. E eles de fato jogam batatas, tubérculos, batata, cará, inhame, não só batata, apesar do nome ser batata, eles jogam vários tipos de tubérculos uns nos outros. A hora que acerta é bem assustador, assim, porque faz um barulho que, obviamente, aquilo dói. Mas a ideia é que um grupo vai eliminar o outro grupo. E apesar de que isso parece uma competição e eles se esforçam, o negócio é sério, sempre o grupo que vai ganhar é o grupo que vai assumir o poder no próximo período, vamos dizer, né? Então, se a gente está saindo de um grupo do Catamier para um do Acmenier, o pessoal do Acmenier vai perder. Eles já sabem que eles vão perder. Então, eles, enfim, vão fazer um pouco de corpo mole, de algum jeito eles vão acabar perdendo. Porque a ideia é que eles vão ser derrotados e o outro grupo, então, vai assumir o poder. Essa cerimônia, então, tem basicamente essa questão, né, dessa queimada, vamos chamar assim, e essa comida que é a comida de celebração deste evento. Eu queria mostrar tudo junto, porque eu achei que era legal assim, ver esse conjunto de como essas coisas acontecem. A festa basicamente acontece de noite, no centro da aldeia. Todo mundo participa disso junto, né? Assim, uma coisa que me impressionou demais nessa comunidade é o quanto eles não têm essa lógica de uma coisa é minha, outra coisa é sua. Assim, tudo é comunitário, né? E a comida também é comunitária, a festa é comunitária. É tudo feito num grande grupo mesmo, né? Claro que eles têm essa divisão aí, né? De 2 partidos, mas ainda assim tudo é feito de uma maneira muito colaborativa. Eu vou mostrá-las mais de perto. Então, para fazer essa comida, o paparuto, a primeira coisa que eles fazem é moer a mandioca, né, nesse pilão. Aqui eu fiz uma foto de cima do pilão, então a boca do pilão com a mandioca amassadinha ali dentro. Aí as moças, então, colocam essa massa de mandioca em cima das folhas de bananeira e misturam, às vezes, carne, às vezes peixe, a proteína que eles tiverem disponível ali naquele momento. Elas fecham esse envelope, né, de folhas de bananeira, e aí monta-se uma fogueira no meio ali dessa área da tribo. Isso aqui é interessante porque nessa foto não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui é como se fosse uma praça, e aqui em volta é onde estão as ocas, os lugares onde as pessoas moram. Então todo mundo mora como se fosse diferente dessa praça, e a festa acontece, né, nesse espaço que é um espaço comum. Então eles acendem essa fogueira ali também embaixo da água, da árvore, e aí eles vão colocando então esse envelopinho da banana com a mandioca dentro, enterrado, colocam um monte de folhas de bananeira verde por cima e colocam fogo nesse amontoado de folhas. Isso aí vai queimar a noite inteira, e enquanto ele está queimando, aqui dá para ver melhor o centro da tribo. Ali onde estão as luzes elétricas é onde estão as ocas. A luz elétrica nesse lugar tinha chegado a fazer 1 mês, era uma super novidade para eles não estavam assim meio se adaptando. E aqui no meio, então, é onde acontece essa cerimônia. Então, enquanto o paparuto está sendo feito, as pessoas estão reunidas aí nesse espaço. Os homens ficam basicamente assistindo as mulheres, né, que estão cantando, que são esse grupo aí, elas ficam cantando a noite toda, e os homens ficam ali, eles não cantam, eles só assistem elas cantando e dão assistência para essas mulheres. Então, eles levam água, eles levam alguma coisa para elas comerem, né? A cerimônia toda conduzida pelas mulheres. E aí,
No fim dessa cerimônia, no dia seguinte, de manhã, aquele alimento passa a ser um alimento para toda a comunidade, como se fosse um café da manhã, né? Esse bolo de mandioca com carne. Isso aqui foi só uma brincadeira. A gente tinha lanternas, porque o ambiente lá era muito escuro, e um menino pequenininho começou a brincar com a lanterna, e eu falei, eu vou fazer uma foto sua desenhando com a luz, né? Então aqui ele tá com uma lanterna, ele estava só fazendo assim, círculos, assim, ele estava mexendo a lanterna, aí eu brinquei com ele que a fotografia é escrita com a luz, e o que ele estava fazendo era escrever com a luz alguma coisa ali, né? Depois mandei essa foto para ele. Mas é uma festa íntima. A festa do Bumba Meu Boi é uma festa que acontece no Maranhão. Na verdade, existe essa tradição de Bumba Meu Boi em muitos estados, mas no Maranhão ele tem uma característica muito forte, assim, é a principal festa popular, vamos dizer, do Maranhão. E ele tem algumas características também interessantes. Então, a primeira delas é que, assim, o Bumba Meu Boi também é baseado numa lenda, né? Não sei se todo mundo conhece a lenda, vou contar um pouquinho. A lenda é de um casal de escravos que a mulher estava grávida, ela chama Catirina, ela estava grávida e ela ficou com vontade de comer língua de boi. E aí o marido dela foi lá, matou um boi da fazenda onde eles trabalhavam, para ela poder comer a língua de boi que ela queria, né? Que existe essa teoria de que se uma mulher grávida tem um desejo de alguma coisa e ela não come aquilo, a criança pode nascer com algum problema, né? Então, o cara prontamente matou um boi para ela comer a língua. E o dono da fazenda, obviamente, ficou furioso de terem matado o boi dele e começou a ameaçar de matar o escravo, né? E, enfim, apareceu então um padre ou um pajé, as versões variam um pouco, mas enfim, alguém com uma figura mítica, né? Mística, que foi lá e ressuscitou o boi. E aí, a hora que ele ressuscita o boi, ele, de certa forma, salva a vida daquele escravo e agrada o dono da fazenda, né? E a partir desse momento, então, começa uma festa para celebrar tanto a ressurreição do boi como o fato da vida desse escravo ter sido salvo, né? A festa do boi, então, tem essa celebração deste mito, né? No Maranhão, como o Estado tem muitos grupos de boi, o que acabou acontecendo é que eles começaram a ter diferenças de formas de fazer essa festa de um lugar para o outro. E aí eles chamam essas diferentes formas de sotaques. Existem 5 sotaques diferentes de boi no Maranhão. Cada sotaque tem personagens diferentes, tem um estilo de música diferente, né? A forma não só a forma do batuque, mas também a questão do tipo de instrumento que é usado. Então, são características muito diferentes quando você viaja dentro do estado para um lugar e para o outro para ver esses grupos de boi. Essa foto aqui é de um sotaque que se chama sotaque da Baixada, e ele é um sotaque que eu gosto mais do tipo de música, por isso escolhi ir para esse lugar. Essa é uma brincadeira que está associada às promessas feitas a São João, né? Então, a festa do boi acontece sempre no final de junho, e a ideia é que a pessoa que faz uma promessa para São João dá como pagamento dessa promessa um grupo de boi. Isso é uma coisa bem cara, porque a ideia de ter um grupo de boi é que você vai circular por uma determinada região, levando todos os brincantes, todos os músicos, todo mundo para participar disso. E isso significa alimentar essas pessoas, ter roupa para todas essas pessoas, né? As roupas são super elaboradas, cheias de bordados bem complicados de fazer. Então, o custo de ter um grupo de boi é um custo muito alto. Então, quando uma pessoa faz essa promessa, elas provavelmente está fazendo isso em função de algum pedido muito importante, né? E outra coisa é que a pessoa se compromete a montar um grupo de boi, ela tem que se comprometer a fazer isso durante 7 anos. Então, não é só
uma vez, né? É um investimento de longo prazo. Aqui tem um boi brincando na rua, né? Aqui está a cabecinha do boi, tem um corpo todo bordado, e aqui embaixo desse tecido é onde fica o que eles chamam de tripa. Tem lugar que chama de miolo, tem lugar que chama de tripa. A ideia é que a pessoa que dá vida para o boi, a pessoa que movimenta esse boi, né, e fica escondida dentro dessa fantasia. Viu? Me ajudar aí. Não dá para ser. Então, esse daqui é uma pessoa que fez a promessa e é o dono do boi. Então, no momento em que essa cerimônia começa, ele é uma pessoa que tem um lugar de destaque, né? E ele está aí, basicamente, inaugurando esse modelo de brincadeira, esse período de brincadeira. Deixa eu ver se tem a foto do Como é uma festa em homenagem a São João, todos os grupos têm uma senhora, uma personagem que carrega essa foto de São João, né? Isso é quase que um item obrigatório dentro dos grupos. E os bois, então, saem pela rua visitando as casas das pessoas e fazendo brincadeiras nesse percurso, né? Ele passa aí um período longo das festas juninas fazendo isso. Essa foto é uma foto que eu fiz antes do que eles chamam de levantamento do boi. É como se fosse o momento em que o boi vai nascer. Então, até esse momento, isso aqui acontece dia 23 de junho, né, véspera de São João. Então, lá pelas 11 da noite, assim, eles colocam o boi na frente de um altar, na casa do dono do boi. E nesse momento, então, o boi ainda não tem vida. Ele vai passar a ter vida a partir do momento que ele for batizado. Né? E o batizado do boi é um batizado mesmo, assim. Teve um lugar que eu fui que me convidaram para ser madrinha do boi, foi bem divertido. Uma moça chegou para mim, eu estava fotografando, meio quieta, era um lugar que eu não conhecia ninguém, e aí a moça me disse assim: "Você fala português?" Eu já achei tudo bem estranho, né? Eu falo. Ela falou: "Você gostaria de ser madrinha do boi?" E fiquei meio com medo, porque eu pensei, não sei, mas qual é a responsabilidade, né, da madrinha do boi? Vai que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu só queria fotografar e não queria ficar assim, ocupada com nenhuma cerimônia, né? Ela disse: "Não, é rapidinho, você só tem que falar umas palavras e jogar água no boi para ele nascer." Aí eu falei: "Bom, tudo bem, né? Vamos aí." Aí ela me deu um potinho com, eu acho que era só água mesmo, uns raminhos de ervas, e me disse que eu tinha que falar: "Eu te batizo, mimo de São João, pela sua formosura. Não te dou os santos olhos, porque não és criatura." Eu tinha que falar isso 3 vezes, e enfim, falei, né, jogando água lá em cima do boi. A hora que eu terminei de falar a terceira vez, o boi levantou, tipo, muito animado, e começou a dançar. Então é o momento em que ele ganha vida, que ele começa, de fato, a levar alegria para a casa das pessoas. Então, esse momento aqui, o boi ainda não era nada, ele era uma criatura inanimada. Né? Depois do batizado, é que ele sai, então, muito animado para dançar. Aqui é um outro levantamento de boi, daquele senhor que eu tinha mostrado antes para vocês, que era o dono do boi. Esse aqui é o boi dele. Não sei se dá para ver muito bem nessa foto, mas aqui embaixo está o miolo, tá vendo um bonezinho laranja, que é a cabecinha dele. Então esse é o rapaz que vai depois carregar o boi. Uma das vezes que eu fui para o Maranhão para fotografar o boi, eu fiquei muito interessada em carregar um negócio desse, né? Aí eu cheguei numa casa de um senhor que tinha um boi e pedi para ele se ele me deixava ser o miolo do boi dele. O rapaz quase morreu de tanto rir, assim. Ele falou: "Você não vai conseguir." E eu falei: "Imagina, eu sou forte." E entrei embaixo dessa escritura, eu não consigo nem tirar ela do cavalete. É muito pesado. Certo que eu realmente não sou a pessoa mais forte do mundo, mas assim, é muito pesado. E eles brincam, né, com esse boi durante a noite toda. Em geral, eles têm 2 pessoas que são o miolo, eles vão se alternando assim, de tempos em tempos. Um faz, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, e daí
descansa um pouco enquanto o outro carrega. Então, normalmente são 2 miolos que carregam, então, esse boi a noite inteira. É um trabalho realmente impressionante. Outra coisa curiosa, né, da forma como essa festa acontece é que os tambores são esquentados no fogo para ganharem a afinação certa. Então, à medida que eles acham que o tambor está desafinando, eles precisam de uma fogueira para esquentar o couro e voltar a ter a afinação adequada, né? Então, aí é uma cena em que a bateria está afinando os tambores nessa fogueira. Eu vi um grupo que eu achei uma coisa muito divertida, eles tinham uma fogueira em cima de um carrinho com rodinhas, assim, então eles carregavam a fogueirinha para onde eles fossem, para estar sempre com o fogo ali perto. Obviamente tem uma pessoa que é responsável por manter aquele fogo aceso a noite toda. A roupa é sempre incrivelmente bordada, todo mundo tem as fantasias cheias de lantejoulas, de canutilhos, né? Aqui eles têm nos chapéus essas abas que são cheias de miçangas. Então, assim, a confecção dessas roupas demora meses, assim, é um investimento caro, precisa de pessoas que saibam, de fato, fazer esse tipo de bordado. O primeiro ano que eu tinha ido para o Maranhão, eu fiquei muito empolgada porque eu achei as roupas muito bonitas. Daí tem um lugar lá em São Paulo, chamado Morro do Querosene, que são umas pessoas do Maranhão que vieram para São Paulo para morar e mantiveram essa tradição do boi. Então, todo ano no Morro do Querosene sai um grupo de boi, né? E eles divulgaram uma vez lá uma oficina de bordado de boi. Aí fui eu lá fazer o bordado. Eu bordo razoavelmente bem, assim, eu gosto de bordar, eu estou acostumada a bordar. E eu, super empolgada, falei, vou bordar uma roupinha para eu sair junto com vocês. Gente, eu fiquei meses bordando aquilo na rente. Assim, as lantejoulas são muito pequenas, as miçanguinhas são muito pequenas, o bordado é muito cheio de detalhe. É um trabalho absurdo, assim, é incrível. Tem esse outro personagem que tem umas penas na cabeça, são umas plumas enormes, quando ele se mexe, assim, enfim, as plumas se movimentam e quando ele balança, vem um vento. Agora, você imagina assim, no Maranhão, em junho, o calor que é. Toda hora eu pensava, vou ficar perto daquele caminho, porque conforme ele vai dançando e a mexendo, levantando as plumas, vão balançando, é uma delícia, vem um ventinho super gostoso. Então, em geral, onde está esse personagem dançando, tem um monte de gente em volta, porque é de fato um jeito de se refrescar. Festa muito legal. Bom, e a última festa que eu escolhi aqui para falar para vocês é essa da Águas de Oxalá, que é uma festa, então, de religiões de matriz africana, né? Ela também tem como base uma lenda. Isso é uma coisa bem comum assim, em muitas festas, que exista por trás alguma história, né, que motiva essa celebração. Essa festa, das fotos que estão aqui, foi realizada na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Mas essa festa é similar à lavagem do Bonfim, que acontece em Salvador, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Assim, muito famosa, aparece sempre na televisão. E o que eles estão celebrando e a forma de fazer isso é muito parecida. Né? Então, basicamente, é um grupo de pessoas que se reúne numa praça para começar uma procissão. É uma celebração de Ano Novo, né, dentro da religião africana, e uma homenagem, então, a esse orixá que se chama Oxalá. A história que está por trás desse evento é que Oxalá teria que fazer uma viagem da cidade onde ele morava até Oió para visitar um dos filhos dele, Xangô, e ele foi consultar, então, um Babalorixá, né, que é o líder religioso dessas religiões africanas, para perguntar se ele achava que ia dar tudo certo, que a viagem ia ser boa e tal. Aí o Babalorixá falou para ele que era melhor ele não ir. Só que ele estava muito afim de visitar esse filho, e ele falou, não, eu vou de qualquer jeito, só preciso que você me diga o que eu tenho que fazer, né, para, enfim, a viagem dar o mais certo possível.
Então ele disse o seguinte: você leva 3 mudas de roupas brancas para trocar no meio do caminho. Você nunca diga não para ninguém, concorde com tudo que ia acontecer. E vamos torcer para que dê tudo certo na sua viagem. Então ele começa essa viagem. Ele logo encontra uma pessoa que tá. Ah, não, tinha mais uma coisa. Ele tinha que fazer uma oferenda para Exu antes de começar a viagem, né? Exu é o orixá da comunicação, o orixá que abre os caminhos. Então, basicamente, fazer a oferenda para Exu era um jeito de facilitar o trânsito nessa viagem, né? Ele achou que fazer oferenda para Exu não era necessário, desencanou, não fez. E começou a caminhar, então, né, entre a cidade que ele estava e essa outra cidade para onde ele estava indo. Ele logo cruzou com um senhor que estava tentando carregar um saco cheio de carvão, e esse senhor pediu ajuda, ele ajudou, ele obviamente ficou imundo, né, de carregar carvão, então ele tomou um banho, trocou de roupa, porque as 3 mudas de roupa branca que o Babaorixá tinha sugerido, ele levou. Daí ele andou mais um pouquinho e encontrou um outro senhor que estava carregando um tonel de azeite de dendê. E aí ele foi ajudar esse senhor a carregar o azeite de dendê e o senhor entornou o azeite todo em cima dele, ele ficou imundo. E aí nesse momento ele sacou que essa pessoa que estava interrompendo o caminho dele, pedindo ajuda, na verdade, né, causando problemas com ele, era Exu, para quem ele não tinha feito a tal da oferenda como ele deveria ter feito, né? Enfim, então durante o percurso ele teve, né, 3 encontros desses, cada um com um problema diferente, e ele foi então trocando de roupas, sempre colocando roupas brancas, que é a cor desse orixá, e aí finalmente quando ele estava quase chegando, ele viu um cavalo muito bonito vindo correndo meio descontrolado, que ele logo percebeu que era um cavalo de Xangô, e ele pegou o cavalo, então, para devolver para o filho dele, e nessa altura chegou a guarda ali, ele estava todo sujo, né, da última sacanagem que o Exu tinha feito com ele estava todo sujo, as pessoas não reconheceram ele, acharam que ele era alguém que estava tentando roubar esse cavalo, e ele foi preso. E aí depois de 7 anos preso, as coisas no reino de Xangô começaram a ficar bem ruins, assim, as colheitas não eram boas, as mulheres não estavam tendo filhos, era uma coisa assim, tudo estava muito parado. E eles resolveram então, depois de 7 anos, achei meio lerdo isso, mas resolveram consultar um babalorixá para saber qual era o problema, né? E aí esse babalorixá falou pro Xangô que tem uma pessoa injustamente presa nos calabouços do seu castelo, e é isso que está travancando todo o progresso né, do reino. Então, Xangô foi lá no calabouço para ver quem eram os presos e descobre o pai dele preso ali, né? Que obviamente era um engano, e enfim, ficou furioso com os guardas que tinham prendido o Oxalá e resolveu então que todo mundo tinha que ajudar a dar um banho em Oxalá para ele ficar de novo limpo, branco, né, com a roupa branca, com tudo. Então, a caminhada que se faz, né, tanto nas águas de Oxalá de Salvador, né, na lavagem do Bonfim, como nessa festa aqui, todo mundo está de branco e a ideia é dar banhos de água de cheiro nas pessoas. É uma festa incrível, assim, porque além dela ser linda esteticamente, ela tem um cheiro maravilhoso, assim, aonde quer que você ande, tem esse cheiro de seiva de alfazema, assim, sabe? É uma festa super cheirosa. Enfim, então o que eles fazem é juntar essas botijas de barro com água dentro, com flores brancas, né? Branca é a cor de Oxalá. Enchem isso aí com água de cheiro, fazem uma espécie de uma cerimônia em frente a essa igreja, uma igreja católica, né? Assim como em Salvador fazem na frente da igreja Nossa Senhora do Bonfim, e depois eles fazem então a lavagem da escadaria e depois o banho nas pessoas, né? Enfim, isso então é uma maneira de recomeçar de uma forma limpa, nova, né? Por isso é uma festa de ano novo, em que todo mundo está, vamos dizer, pronto para um futuro
que não tem marcas, vamos dizer, do passado, né? Então, depois desse banho, está todo mundo recomeçando a vida. Essa é a ideia. Bom, eu escolhi essas 4 festas para contar um pouquinho mais das histórias para vocês, mas no meu site, que é este aqui, onde está ali embaixo, festasbrasileiras.com.br, tem fotos de todas essas festas que eu já fotografei. E além de foto, bom, e elas são separadas então pelo nome da festa, pelo mês do ano em que elas acontecem, ou pela região do país onde elas acontecem, né? Então tem vários menus que dá para ir navegando para procurar as informações. Esse meu lado professor, né, que só fazer um endosso aqui, as pessoas conseguissem achar facilmente as informações que elas quisessem sobre todas essas festas. E aí dentro da página de cada festa tem um monte de informações diferentes, né? Então, para algumas festas tem vídeos que explicam em um minuto o que é aquela festa, para algumas eu falo sobre as músicas, para outras eu falo sobre os personagens, para outras eu falo das comidas típicas, né? Então, para cada festa tem um conjunto de informações que eu acho que, para além das fotos, dão essa noção de o que é essa festa, o que está sendo celebrado, de que forma está sendo celebrado. Então, fica um convite aí para vocês depois, quando tiverem um tempinho, acessarem lá, darem uma olhada nas festas que vocês acharem mais interessantes, né? São mais de 40, espalhadas pelo Brasil inteiro, são coisas muito diferentes, muito novas. Esse é o meu projeto principal, vamos dizer, né? Estou há 10 anos trabalhando nisso, mas ele teve alguns desdobramentos. Então, conforme eu comecei a voltar muitas vezes nas mesmas festas, eu comecei a ter vontade de fazer outras coisas, né? E aí, o primeiro grande desdobramento que eu fiz desse projeto foi o projeto Caminhos do Divino. Ele recebeu uma verba da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É uma festa que acontece no município do interior que chama São Luís do Paraitinga, em homenagem ao Divino Espírito Santo, mas é uma festa que acontece em muitas coisas. Então, assim, tem esse lado católico, mas também tem muita música, tem congada, tem cavalhada, tem, enfim, uma infinidade de coisas. É uma festa, assim, culturalmente muito rica. Eu fui uma vez e a minha sensação era não consegui nem ver tudo o que acontece, quem dirá fotografar tudo o que acontece. Então, eu comecei a voltar. Essa é uma festa em que eu fui 6 vezes, até que eu criei esse material, que está disponível, então, no outro site, né, camisodivino.com.br, em que você vai navegando e encontrando coisas e falando sobre essa festa. Tem tanto conteúdo que a minha sensação sempre era assim, puxa, só aquilo que eu coloquei no site é muito pouquinho, assim, ninguém vai entender a grandiosidade de um evento como esse só dessa maneira. Esse projeto, quando ele foi aprovado pelo governo do Estado de São Paulo, a ideia era fazer uma exposição, e não um site, e era uma exposição que usava realidade virtual, realidade aumentada, né? Então, a ideia era que as pessoas apontassem o celular para imagens e iam acontecer coisas, ou que elas pudessem pôr um óculos daqueles, né, de realidade virtual e se sentir participando dessa festa. E esse é um material que ficou super legal, assim, eu fiquei muito feliz de ter feito isso. E aí, a ideia era lançar essa exposição em maio, que é quando acontece a festa, né, na própria cidade. E aí, em março, veio a pandemia, né? E aí não tinha nem condição nenhuma de fazer a festa, e muito menos de eu dizer, vamos pegar um óculos que estava na cabeça de uma pessoa e colocar na cabeça de outra pessoa, né? Assim, no meio de um negócio que era completamente contagioso. E aí eu falei, bom, não dá para fazer isso, vamos esperar, vamos deixar mais para frente. E a gente foi prorrogando o lançamento, né, dessa exposição, achando que a pandemia de fato ia demorar 40 dias e ia acabar, né, a quarentena. Chegou um ponto que a Secretaria de Cultura falou assim, não, isso tem que sair esse ano. Quer dar uma olhadinha aqui? Então, o que me disseram foi, não, isso tem que sair esse ano, você tem que entregar alguma coisa, né, dado que você recebeu essa verba. E isso acabou, então, se transformando nesse web documentário. Então, é um site, mas a ideia é que cada pessoa que entra vai navegando e conhecendo áreas diferentes.
tem tanto conteúdo que eu, sinceramente, não conheço ninguém, a não ser eu mesma, a moça que fez o site, que tenha visto todos os conteúdos que estão disponíveis. Assim, a gente entrevistou 90 pessoas para isso, e tem depoimentos de 90 pessoas no site, então, assim, é um negócio realmente bem grande. É muito legal. Um outro desdobramento desse projeto principal, a gente não está indo, e agora eu peguei tantas vezes, quando for. Um outro desdobramento é esse projeto que se chama Mãe Mar. A festa de Iemanjá é uma festa em que eu já fui 8 vezes. É talvez uma das festas que eu mais gosto de ir, assim. Essa festa também tem uma história curiosa. Eu queria fotografar a festa de Iemanjá, obviamente, na Bahia, porque é a festa mais famosa, que todo mundo conhece e tal, né? Aí eu liguei para um amigo meu, que é fotógrafo baiano, para pedir umas informações, assim, de que dia é melhor eu ir, onde é melhor eu ficar hospedada, enfim, né, como é que é a logística para eu conseguir fotografar bem essa festa. E aí ele me diz assim, olha, eu posso te passar todas as dicas e tal, mas a minha dica é, não vem para Bahia não, vai para Praia Grande, em São Paulo, que a festa da Praia Grande é bem, assim, que é difícil eu não querer voltar. A Praia Grande, como o próprio nome diz, é uma praia imensa, né? Ela é imensa não só de extensão, assim, de muitos quilômetros de praia, mas ela também é uma praia que tem uma faixa de areia muito grande. E nessa faixa de areia, então, cada terreiro monta ali uma espécie de uma barraca e começa a fazer as suas cerimônias em homenagem a Iemanjá. Então, quando você chega na praia de madrugada, são aquela lá do lado direito já é uma estátua negra, né? Essa daqui, ela tinha uma roupa engraçada, assim, eles puseram um manto, né? Praticamente ficou sem pescoço, assim, né? Parecia um ovo de Páscoa, assim, um negócio grande. Tá bom, que engraçado. Ela tem várias versões, como essa que tá aqui na esquerda, que ela é sereia, né? Aí tem de novo essa mais branca, mais parecida com a Iemanjá da Umbanda. Aqui tem uma outra que é sereia, tem outra que é uma boneca. Então, cada terreiro vai criando, né, a sua imagem do jeito que interpreta como essa orixá deveria ser. E eu comecei a achar muito interessante ir catalogando essas imagens, né, justamente pelo fato de elas serem tão diferentes entre si, né? Assim, como é essa divindade no imaginário das pessoas que cultuam esse orixá. E a minha ideia, isso ainda não é um projeto, ainda estou buscando um patrocinador para isso, é fazer uma exposição que seja uma coisa imersiva, com essas imagens impressas bem grandes, em tecido, em que a gente possa andar nesse mar de Iemanjás, né? E que vai ter, então, como pano de fundo, né, essa sonorização da praia. Eu gravei muitos batuques, muito som do mar, então a ideia é que a pessoa se sinta ali como se ela estivesse, de fato, andando na praia. Fiz uma exposição outro dia lá em São Paulo que tinha areia dentro do museu, e agora eu preciso de areia, né? Como base desse negócio. Então, a ideia é simular que a pessoa está no mar, envolta no meio de muitas emoções. Um outro projeto que foi um desdobramento desse projeto das festas é esse que eu chamei de Nosso Povo em Festa. Ele é basicamente o resultado de muitas entrevistas que eu fui fazendo ao longo desses 10 anos com pessoas que participam ativamente das festas. E a ideia, então, é dar voz para quem faz a festa acontecer, né? Para essas pessoas anônimas, que não são famosas, que não são, né, conhecidas, mas que são muito importantes para que essa cultura popular continue existindo, né? Que tudo isso continue acontecendo. A gente tem sempre essa preocupação, né? De será que as novas gerações vão estar interessadas o suficiente nisso para manter essa tradição? Né? É um empenho enorme, é muito dinheiro que as pessoas gastam do próprio bolso, né? Em geral, gente que não tem tanto dinheiro assim. Então, é um esforço muito grande para a manutenção dessas tradições. E eu achei que era interessante a gente dar voz para essas pessoas, né? Esse projeto está aprovado na Lei Rouanet, então a gente conseguiu também alguns recursos para fazer isso. Vamos lançar ele agora em dezembro, comecinho de dezembro, a primeira versão.
ele tem muito mais conteúdo disponível, então espero conseguir mais recursos no futuro para poder ampliar esse projeto. E a ideia é colocar, então, esses totens, né, de pessoas em tamanho natural, num espaço expositivo, e que você vai andando nesse espaço com seu celular, você aponta para uma pessoa que te interessou e você vai ouvir alguma história contada diretamente por essa pessoa. Então, ou uma música da festa que ela está cantando, ou, sei lá, uma história de vida dela, né, como uma lembrança interessante em relação a essa festa, ou uma lenda que tem a ver com, né, com aquela celebração. Então, a ideia é que essas pessoas aí vão contar para quem estiver passeando nessa exposição alguma coisa sobre a festa da qual elas participam ativamente. É um projeto que eu estou bem animada. E no ano passado eu lancei esse livro, o livro se chama Do Lado de Dentro, porque ele é, de certa forma, uma decorrência dessa experiência que eu tive de entrevistar as pessoas para o outro projeto, né, do Nosso Povo em Festa. E eu percebi que, à medida que eu ia conversando com mais gente, as coisas que elas me contavam eram sempre muito parecidas. Assim, o que motiva as pessoas a participarem das festas, a ter essa dedicação toda, é sempre meio igual, né? E isso foi me dando uma percepção, assim, de por que a gente, como fotógrafo, está sempre buscando que cada festa tem de único, de exclusivo, de diferente. Mas por que a gente não aborda isso de um lado um pouco diferente, que é o que elas têm em comum? Né? Eu fiquei pensando muito nisso até em função das últimas eleições, né, disso que está acontecendo, assim, de todo mundo ser tão dividido, né, assim, ou você é de um lado ou você é de outro. Eu acho que a gente está criando um mundo com muito preconceito, com muita divisão, né? No caso especialmente das religiões africanas, né? Das festas que estão ligadas às religiões africanas, eles sofrem muito preconceito. E se a gente for ver, no fundo, o que eles estão celebrando é a mesma coisa do outro que é budista, do outro que é católico, do outro, né? Então, a ideia desse livro foi mudar um pouco esse olhar, né? E em vez de ficar procurando o que as festas têm de diferente, procurar o que elas têm de igual. Surgiu daí, então, acho que você vai precisar trocar isso para mim, que é muito pesado. Aí, obrigada. Surgiu, então, esse livro, que tem 9 capítulos. São esses 9 aqui, eu vou mostrar rapidamente para vocês um pouquinho de cada um deles, né? Que então misturam fotografias de festas diferentes, mas destacando sempre esse lado humano comum, né? O que tem do lado de dentro dessas festas, do lado de dentro desses grupos, né? Assim, o que move essas pessoas a essa ação de promover essas festas. Então, alegria, exuberância, imponência, abundância, introspecção, mistério, medo, devoção e afeto. Então, são 9 capítulos no livro, e em cada capítulo vocês vão ver fotos de festas completamente diferentes, misturadas. Ixi, eu repeti nada. Então, da alegria, é sempre um conjunto de situações, né, que mostram essa animação. Aqui é a Festa dos Mascarados, na cidade de Poconé, no Mato Grosso. Quem me deu a certificado dessa festa foi o João, essa festa é incrível. Valeu muito a pena ter ido. Essa festa tem uma história engraçada. Eu fui pra lá, é uma época de seca, e eu fui pra lá, e obviamente que eu tava no Pantanal, eu disse que eu ia passear um pouco, né, pelo bioma, assim, fotografar coisas que não são a festa. E eu acabei pegando 220 carrapatos. Eu voltei roçando da cabeça aos pés, foi uma coisa desesperadora. Assim, a pessoa que tirou os carrapatos de mim tirou 220 carrapatos. Foi horrível. Mas a festa foi incrível. E eu não consigo. Então, cada capítulo, né, eu vou juntando assim, fotos de festas diferentes. Né? Esse da alegria tem sempre coisas que são muito coloridas, que são ou gente, né, sorrindo, muito animada, né? E
dançando, cantando, enfim, né? A ideia aqui é de ter sempre esse lado que mostra a felicidade, a animação das pessoas de estarem participando desses eventos. Eita, não vai. Da exuberância é um que mostra esse lado da riqueza, né? Assim, de como essas festas em geral têm um capricho muito grande, né? Como os brincantes estão sempre preocupados em fazer dos detalhes uma coisa muito importante, né? Muita coisa com brilho, com lantejoula, com... Não consigo passar. Essas fotos ficam um pouco pesadas aí, não vai. Essa do meio aqui, né? Até o cavalo tá tudo enfeitado, né? Sempre um capricho muito grande com tudo, assim, com os mínimos detalhes. Muita coisa dourada também, né? Assim, aqui, por exemplo, tem um ali do lado do outro, essas fotos da direita, uma é do Maracatu, de cá, né? Do Maracatu, a de lá é da Noite dos Tambores Silenciosos, a do meio é do lado dos bolos. Então, assim, coisas que acontecem em estados diferentes, né? Homenageando santos diferentes. Ops, passei demais agora. Tudo muito rico, muito colorido, né? Assim, muito exuberante mesmo, né? Acho que a palavra era essa nossa. Só foi mesmo esse negócio. O outro fala da imponência, né? Uma coisa muito presente nessas festas e no discurso das pessoas, é essa sensação de que em determinados momentos que elas estão vestidas com aquela roupa, que elas estão vivendo aquele personagem, que elas são pessoas importantes, que elas estão ali, né, vestido de rei, de rainha, né, ou com uma roupa muito elegante. Então tem esse senso de, né, da imponência mesmo, da importância que aquilo tem para a própria pessoa e que tem para a comunidade como um todo, né? Opa, passei de nós. A abundância é uma outra coisa que está no discurso das pessoas, mas que para mim é sempre muito chocante. Assim. É tudo um exagero, né? É sempre um monte de gente, um monte de comida, um monte de bandeirinha, um monte de qualquer coisa. Que são coisas que são um monte de gente, mas tem... Aqui tem uma que é um monte de vassoura, outra que é um monte de cerveja. Aliás, um monte de cerveja é básico, né? Assim, se eu preferia das festas se não fosse um monte de cerveja. Aquela foto da direita ali é nos pés da estátua de Padre Cícero, que todo mundo vai escrevendo o nome na hora que chega. E um escreve o nome em cima do outro, então também ali é uma muvuca de nomes. Todos os capítulos do livro têm uma poesiazinha, assim, um texto curtinho que explica um pouco qual é a sensação que eu tive né, em relação a esse item que está sendo abordado aí. E elas têm também uma lista de palavras que definem o que é a sensação que aquele capítulo está transmitindo. Né? A introspecção foi um capítulo que eu queria muito que tivesse. No começo eu tinha até pensado em chamar ele de tristeza, mas depois achei que tristeza não era bem o caso. O fato é que as festas têm muito tempo em que não está acontecendo nada, assim, que as pessoas estão só ali paradas esperando, né? Elas estão esperando a hora de desfilar, elas estão esperando a hora de começar, ou elas estão esperando outras pessoas. Então, assim, tem muito tempo que não está acontecendo nada. E isso é uma característica muito interessante. Assim, tem muita espera no meio dessas festas, né? A drag queen lá sentada no carro alegórico antes de entrar na avenida para o carnaval, né? Assim, tem muito disso, assim, nas festas. Eita.
O mistério, muitas fotos, muitas festas têm uma coisa forte do mistério, né? Seja um mistério religioso que está por trás daquilo, ou essa coisa de que tem muita fumaça, muita coisa que a gente não entende direito o que é, muita lenda, né? Assim, então sempre tem essa característica de serem coisas misteriosas mesmo, assim, curiosas, né? Para quem está de fora, assim, coisas que a gente pensa, o que será que significa isso? Por que será que isso é desse jeito? Então, o mistério para mim foi uma coisa que apareceu assim, de uma forma muito recorrente. O medo, para falar a verdade, eu vejo mais nas festas católicas do que em todas as outras, mas existem fotos aí nesse capítulo do medo também em outras festas, né? Muita coisa que é no escuro, que é com fogo, que é, enfim, meio fantasmagórica. Aquele ali do lado direito são ex-votos, eles são bem estranhos. Né? Ou fantasias assim, que são feitas para assustar mesmo as pessoas. Né? A devoção, né, obviamente, assim, é uma coisa que move muitas dessas festas, independente de qual religião a gente esteja falando. Né? Que tem uma festa budista, algumas católicas, enfim, né? Assim, independente de qual é a religião, muitas festas têm a religião como uma base. E o muda para mim. Uma base. Aí. E o último capítulo, que é o do afeto, que é uma coisa que eu queria muito colocar também, porque me dá sempre a sensação nas festas de que existe um carinho muito grande entre as pessoas, um senso de comunidade muito grande. Todo mundo está. Assim, as festas só existem porque tem muita gente trabalhando junta para transformar aquilo numa realidade. Né? Assim, ninguém consegue fazer um evento desse tamanho, desse porte sozinho. Né? Mesmo que exista um líder, mas o movimento é sempre um movimento de muita gente. As pessoas se apoiam muito, elas se ajudam muito. Né? Assim, seja na hora de pôr a roupa, na hora de estar bem cansado. Então, o afeto é um item, vamos dizer, muito presente. Ela já essa foto máxima, o cara tinha um espelhinho de bolso, assim, essa senhora com essa roupa toda, querendo se ver no espelhinho, né? Assim, é um momento legal. É isso.